Bom dia, aqui é o psicólogo Lucas falando e hoje eu trouxe um convidado muito especial, né? Então é o Salles, seja muito bem-vindo, Salles. Obrigado. É um prazer ter você aqui no nosso Se Enxerga. Se Enxerga, Salles, ele é um projeto cultural do governo federal, tá? Um incentivo do governo federal que teve uma abrangência nos municípios. E nós nos inscrevemos para fazer o primeiro videocast dos Inhamuns, né? Então, assim, legalmente nós estamos fazendo história, primeiro pela Lei Paulo Gustavo, que é um incentivo aos artistas, e segundo por ser um fomento ao desenvolvimento da cultura aqui da nossa cidade. Então, esse videocast ele é um programa de entrevistas como se fosse um talk show, né? Não quero ser aqui um Jô Soares, mas, enfim, eu me inspiro nele, na Maria Gabriela, em pessoas que eu vi entrevistando e falei, que legal. Mas por ser um projeto cultural, e eu sou novo nessa área, nós não tiramos isso do nada, certo? Ele tem um contexto filosófico, ele tem uma ideia de ciência por trás disso. Esse carinha aqui, ó, olha aqui, ó, vou te mostrar esse carinha aqui, ó, Christoph de Juros. Então é baseado na teoria dele, chamada psicodinâmica do trabalho, que o Se Enxerga foi escrito. Ele era um psicólogo, filósofo e ele era um pesquisador das doenças do trabalho. Então, esse cara pesquisou 20 anos o que adoecia as pessoas e ele não chegou muito a um lugar assim que ele pudesse falar assim, nossa, eu trouxe uma inovação, eu trouxe algo consistente para as pessoas. Não. Ele ficou no senso comum, ele descobriu que as pessoas adoeciam e que tinham algumas causas. Mas como tirar elas disso ainda era um grande empecilho. E de repente, num grupo de 100 operários, 3 não adoeciam. Aí depois de 20 anos ele muda o foco dele e ele começa a estudar as pessoas que resistiam àquele processo. E dentro disso ele cria uma metodologia de treinamento, de tratamento, de cuidado, de desenvolvimento humano dentro das empresas, com foco no que dá certo. Então, dentro da dinâmica psicodinâmica, né, a mente, certo, no movimento do trabalho, ele começa a perceber quais são as mudanças de crença, a mudança de visão que faz daquela pessoa sair do senso comum. E eu trabalho com empresas e equipes há um bom tempo na minha vida dentro dessa perspectiva científica. É interessante que quando eu falo assim, fui convidado, vamos criar um projeto cultural pelo meu estrategista digital, Léo, eu nem me via nisso. Eu nem não me enxergava nisso. E aí, o que eu posso fazer? Bom, eu já tenho a minha identificação pessoal, foi de conversar com as pessoas. E aí eu me lembrei do que eu estudei e de como fomentar isso para as novas gerações. Então a ideia foram escolher pessoas que na nossa concepção têm um diferencial de vida, têm um destaque na sociedade, têm uma atuação profissional diferenciada e conhecer um pouquinho, colocar luz sobre essa história para que a gente possa semear isso nas novas gerações, tá? Como uma forma de incentivo, como uma forma de caminho para esses jovens e também como uma forma de preservação do capital cultural, capital, vamos dizer assim, intelectual humano da nossa cidade, que muitas vezes está apagado. Na correria do dia a dia a gente não se enxerga. Então, se enxergar, colocar luz sobre a sua história e entender por que o ser deu certo, por que o Salles deu certo, por que a família do Salles deu certo, né? E como a gente pode inspirar alguém que está se sentindo perdido, triste, que de repente está se sentindo falido, que não tem caminho, que não tem sucesso, que está numa situação ruim, e talvez a sua história, né, o seu jeito de ser, vai inspirar essa pessoa e ajudar ela também a se enxergar. Então, seja muito bem-vindo. Agora eu vou para a parte legal da autodescrição.
né? Então, eu sou um homem de 39 anos, cis. Eu estou careca nesse momento, eu tenho olhos verdes, estou usando óculos, uma camisa goiaba, aliança. Sou gordinho, né? Sou gordinho, estou com sobrepeso e tenho um bom humor. Estou me sentindo feliz por estar te recebendo Me aqui. chamo Antônio Salles, tenho 45 anos, branco, careca e a cor queimada um pouco do sol, mas obviamente sou branco, mas e o humor alterna um pouquinho entre bom humor e uma coisa mais séria. E barba. A barba também aqui tá nesses últimos meses tem sido uma das características e uso óculos. Muito obrigado. Essa aqui é uma parte do nosso projeto que tenta dar um pouquinho de acessibilidade às pessoas que não enxergam. Sim. Então, elas estão fazendo a, a, a visualização mental do que a gente está falando. Tudo que você está vendo aqui vão ser feitos cortes, edições, e ela vai ser feita uma palestra, onde a gente vai convidar os participantes para fazer uma roda de conversa com adolescentes e jovens do nosso município. E esse material de mídia vai ser disponibilizado para os professores trabalharem com esses jovens na disciplina Projeto de Vida. Certo? Então tem um viés muito bom esse projeto. A primeira pergunta que eu quero te fazer hoje, né, é quando você ouviu esse nome, se enxerga, o que isso falou para você? O que isso te fez sentir? A gente passa uma parte do nosso tempo, do nosso dia, observando muitas coisas. E, na verdade, quando fala se enxerga, eu acredito que tem muito a ver com que você parar para pensar um pouco sobre você, os caminhos que você tem adotado, as atitudes, e tudo que envolve as questões internas. E para que isso aconteça, acredito que você precisa realmente olhar para dentro e fazer uma autoavaliação de tudo que tem acontecido em determinado período. Com 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, a gente não tem muito essa amplitude de visão, né? Essa capacidade de ver. E é por isso que é importante que os jovens escutem algumas histórias, né? O que é essa capacidade de se enxergar para você? Puxando um pouco do que você iniciou a falar, a conversar, que no início, você mais novo, é difícil você ter essa percepção, porque você está muito preocupado com o que os outros pensam, às vezes, e o contexto que você está inserido acaba puxando você para outros lados. E quando você começa a passar pela vida e os problemas e outras coisas, você começa a enxergar e começa a verificar que tem coisas que não faz mais tanto sentido para você. E aí onde você começa, em determinados momentos da sua vida, você se encontra só mesmo. E aí você começa a fazer uma reflexão. Para alguns, né, mais cedo, outros mais tarde. Mas acho que todos passam por esse momento de buscar o que está dentro de si e tentar, de alguma forma, validar aquilo ou buscar outros caminhos. Bem, muito bem. Então, nós podemos entender o se enxerga como percepção de outras coisas, É, percepção interna, né? Uma ferramenta que pode te ajudar aonde o tesouro, mapa do tesouro, né? Aonde você quer ir. Por mais que você não saiba direito assim qual vai ser o final, mas se você já olhar para a estrada e conseguir ver assim, o que eu vou pular? Qual caminho não me compete mais? Já é uma grande coisa. sim, com certeza. Eu acredito que eu tenho uma filha adolescente e você já começa a ver pontos que pareciam com o que você passava. E hoje, com a visão um pouco mais ampla, você começa, e mais maduro, você começa já a orientar. Muitas vezes nós não tivemos essas orientações dos nossos pais, mas eu, como pai hoje, já tento passar essa experiência para que ela antecipe um pouco essa visão do todo, não só essa visão buscando mais a parte interna para que ela possa descobrir, ver outras possibilidades.
tem que pensar nos outros, pensar primeiro em si, se organizar para depois partir para outra situação. Você está aqui porque você é uma pessoa que foi selecionada como um É, destaque, tá? Então, ah, quando a gente olhou, assim, quem são as personalidades que nós vamos chamar para esse projeto? Então, nós pensamos em destaques na área da educação, né, na área da política, na área do comércio, certo? E você está aqui como um destaque na área da fisioterapia e também na área empresarial. E da educação física, né? Então a isso. gente não pode esquecer desse lado, que também é muito importante. O que você faz da vida? Conta um pouco para os nossos jovens que estão nos assistindo agora. Bom, eu sou fisioterapeuta e profissional de educação física. Trabalhei alguns anos no setor público, 5 anos no município e mais 8 anos no estado. E na pandemia, teve um pouco antes da pandemia, eu saí do setor público por alguns motivos e encaminhei para o setor privado. E aí, com o passar do tempo, foram tendo algumas mudanças necessárias na minha vida. E nesse período foi um período muito desafiador. Acredito que mais para frente nós vamos estar conversando, aprofundando mais sobre isso. Mas de antemão, uma coisa mais simples, eu sou um profissional e trabalho tanto com a área da fisioterapia como a parte da educação física propriamente dita. Eu trabalho nas duas áreas. É interessante você dizer isso, porque os jovens, e eu também já fui um deles, você também, eles vêm com a ideia de que dá dinheiro, que é sucesso, que é bom, é medicina, direito e engenharia, Sim, né? E de repente nós estamos falando de sucesso de áreas que não são muito divulgadas, com certeza. né? E que são de extrema importância. Você me ensinou um dia, por exemplo, da fisioterapia antes do processo cirúrgico e pós-processo cirúrgico. Então são coisas que eu passei, sei lá, 35 anos e Conhecia. desconhecido total, na ignorância. É interessante isso, você trazer essa visão, porque os adolescentes muitas vezes eles olham e falam assim, vai ser um profissional da educação física, vai ser professor da escola. Vai ser um fisioterapeuta, nem sabe aonde colocar ele, tipo, no posto de saúde. E você furou um pouco, né, essa bolha ou esse caminho comum. E o que te inspirou a seguir esse caminho? Lucas, eu sou formado desde 2003 e, como eu disse, trabalhava no setor público, atendia numa clínica que era conveniada com o município. E nesse período, eu ainda não era formado em educação física. Eu atendia os pacientes e parte do tratamento ele ficava por conta do educador físico na academia. E eu via um espaço que não era preenchido. O paciente passava pelo médico, aí depois encaminhava para a fisioterapia, fazia o processo lá na área da fisioterapia e depois encaminhava o profissional de educação física. Só que nesse caso aí, às vezes não tinha um diálogo, ficava uma parte sem ser completa, às vezes não tinha comunicação. Então, o paciente, nesse contexto, ele não tinha o melhor resultado dentro daquilo que ele precisava. Aí entra a questão de você verificar onde estão as falhas e corrigir. Ali está seu produto. E foi quando eu comecei a ver as vagas que tinha, as falhas que tinha nesse processo de transição. E eu já tinha o desejo de fazer educação física, fiz o curso, fiz a graduação e nesse período eu já atendia o paciente, vou colocar aqui uma situação, um pós-cirúrgico, fazia todos os procedimentos dentro da área da fisioterapia e acompanhava ele dentro da academia. Então eu trabalhava com o paciente no pré-cirúrgico, no pós-cirúrgico, até chegar a hora dele voltar literalmente para a atividade dele. São 100%. Fosse esporte, fosse atividade da vida diária, interessasse a situação, ele já voltava direto para a atividade dele. Então, baseado no nosso conceito filosófico, seu grande diferencial foi observar as falhas do processo de cuidado, Deficiência nas demandas. ficar inconformado com isso, né? Não Sim, gostar do que você estava vivendo e
construir um plano de atuação dentro do que te incomodava. Olha que interessante isso. Isso é uma coisa para a gente pensar. Porque às vezes você está assim, eu quero mudar, eu quero um caminho para a minha vida. E as pessoas não sabem. Hoje nós temos uma geração com maior acesso a informações que já existiu. Sim. Eu e você, a gente era doido para ter uma Barça. Um monte de livro para olhar, que não tinha Google, era no livro, né? Literalmente. Eu era doido, não tinha. O dia que eu consegui pegar um livro da Barça, eu não esqueci nunca mais. Tinha figura. Não era só escrito, tinha figura. Aí tinha a palavra, o que ela significava, a figura. Então aquilo para mim foi maravilhoso. Então hoje nós temos acesso a aulas de graça, a biblioteca está no seu bolso. Não é só o escrito, é a figura, é o vídeo, é a imagem, né? É o áudio. Então tá muito, a realidade 3D, então tá muito legal. Mesmo assim, a geração está perdida, perdida no sentido assim, não sabe para onde vai. Os jovens às vezes estão se sentindo vazios. E falta essa conexão. Então, o que você trouxe para nós é muito forte, extremamente importante. Lembra, se você está inconformado com a sua situação, olha só o que o Salles fez. Ele fez um plano para mudar aquilo, onde ele teve que arriscar, arregaçar as mangas e fez disso a vida dele porque foi prazeroso. Interessante que quando eu comecei a olhar com essa percepção dessa deficiência que tinha, como você disse, é um plano a médio e longo prazo, não é uma coisa de momento. Então, eu sabia que daria certo, porque se você está vendo as possibilidades, as deficiências, você está vendo que falta um profissional aqui, tem outro profissional ali que não está gabaritado para aquilo ali. Então, eu sabia que daria certo, agora cabia a mim estudar e seguir o plano. Então, fomentei as ideias. Agora, o que é que eu preciso? Eu preciso da outra graduação, eu preciso de cursos específicos, eu preciso treinar, eu preciso aprender e eu preciso ter paciência. Eu sabia que a hora ia chegar, tanto que hoje, se eu pudesse falar que deu certo, realmente deu certo, mas depois de alguns anos. Então não foi da noite para o dia esse processo. Precisou amadurecer, precisei passar por algumas dificuldades para chegar num ponto e falar, ó, pronto, deu certo. Você pode contar para a gente um momento que foi de dificuldade, assim, de desafio, que você olhou e falou, nossa, aqui foi... me desmotivou. A dificuldade, ela, eu acredito que para muita gente, ela parte primeiro da área financeira, né? Porque para você se dispor a estudar, mais para trás, na minha época, era muito mais caro. Hoje, como você disse, tem acessibilidade de toda a largura. Então, é muito mais simples você encontrar coisas na internet. Quando eu me propus a fazer isso, na época, basicamente, nós dependíamos de livros. Então, nós não tínhamos tanto na literatura. Tinha literatura, talvez, mas não tivesse acesso aos livros. Então, você começa a estudar, aí vai fomentando a ideia, você continua. Então, as dificuldades, elas partem do material para você usar. Não tinha tantos artigos sobre determinados procedimentos. E parte financeira também pesa muito, porque quando você pensa em fazer algo, você não pode pensar em ter lucro naquele momento. Você pensa em crescer, mas primeiro de forma consciente, intelecto, para que as pessoas saibam o que você está fazendo. Então você não visa lucro nesse primeiro momento. No primeiro momento você visa se estabilizar. Estar estável, preparado, para quando a pessoa chegar para você, você saber o que fazer. Então, aí só que aí tem as demandas do dia a dia, que é a sua vida diária, os seus gastos diários. Aí como é que eu me comportava toda a vida? Sempre eu primeiro tinha um emprego onde aquilo me sustentava, ou pelo menos pagava parte das minhas contas. E enquanto eu trabalhava naquela área que era basicamente estável, eu preparava outro produto. Então, eu trabalhava naquele outro produto que eu não precisaria ter o aporte financeiro, ele não precisaria me dar um retorno, porque eu já tinha um salário, eu já era um funcionário. Como eu falei para vocês no início, eu era um funcionário, atendia no setor público, tinha um salário fixo, e ali os meus gastos já estavam equiparados àquele salário que eu recebia. Eu não aumentei meus gastos.
Então, nesse meio tempo, eu comecei a fazer o quê? Preparar o outro produto. E mesmo que eu não tivesse um retorno, mas eu tinha uma forma de me sustentar, e enquanto isso eu tinha tempo para poder pensar em como é que eu ia fazer e começar a introduzir aquela nova forma de atender os pacientes. Tudo bem. Então você está nos ensinando que as ferramentas que te ajudaram a ter autonomia, sucesso, destaque foram paciência, persistência, Sim, planejamento, adequação da vida financeira com o que se ganha. justamente. Isso aqui é um perigo enorme, porque às vezes a minha vida está quase sempre, né? A gente quer uma vida que está diferente do nosso ganho, do nosso poder aquisitivo. E com paciência você conseguiu melhorar isso sem ampliar a sua vida. Então, Justamente. ó, só aqui, gente, já valeu tudo que a gente já conversou. Só essas dicas aqui e com certeza vão vir muito mais. Eu acredito muito, Lucas, na questão de você ter uma fonte de renda. Você pode não gostar de onde você trabalha no início, até porque ali não vai ser seu fim, vai ser o ponto final da sua vida. Mas no mundo que nós vivemos, precisamos ter uma forma de nos sustentar. Então é importante que você tenha uma fonte de renda, porque isso vai te dar um pouco mais de tranquilidade. E se você não tiver também, aí você vai se empenhar mais na outra parte para que dê certo. Mas se depender da vida da área financeira, você necessariamente precisa de um aporte e, como eu disse, trabalhar por fora. É aquelas horinhas a mais que você trabalha, saiu do trabalho e você começa o segundo turno. É aquilo ali. Se esforçar um pouco no início e colher depois do meio para o fim. Quais sacrifícios você teve que fazer nesse processo? Alguns. Colocar os mais comuns dentro da vida na época jovem, né? Viagens, roupas de marca, saída muitas vezes para comer fora. Celular Então, caro. celular caro. Então, são coisas que você vai se privando, mas que vai te mantendo em ordem. A cabeça em ordem e a sua vida financeira em ordem. E, no caso, é uma preocupação a menos para que você possa ter nesse planejamento, né? Você disse que tem filhos, né, jovens, e eu vejo eles, né? Eles têm uma Sim, postura muito, muito bonita. A gente convive um pouquinho junto, eu gosto muito de ver a postura deles, de alegria, de união, de respeito, de reconhecimento, de chegar a conversar, cumprimentar, né? Mas assim, dentro dessa geração, o que te assusta? muita coisa. Hum. E eu posso falar de quem convive, quem está perto de mim, no caso, minha filha e o Hum. Vitor também. Essa acessibilidade às informações e não dá tempo de maturar a ideia na cabeça. Então são muitas informações, uma facilidade muito grande para algumas coisas, e a pessoa ela não consegue assimilar na mesma velocidade. É como Isso, se eu tivesse um monte de ferramenta e não soubesse usar. justamente. Então, se você puxar para quando nós fomos criados, aí seria assunto para muito, muito tempo, nós não tínhamos tudo, nós tínhamos que conquistar. E isso ia preparando a nossa vida para o futuro. Ia preparando o nosso caráter, ia fomentando, ia tratando, ia corrigindo. E hoje, a garotada hoje não passa por esse processo. Então é uma coisa, minha filha hoje tem acesso que não tinha quando era mais novo. É muito mais simples para ela. E às vezes a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. Não sabe fazer com a tal da liberdade. Coisa que na nossa época Era era mais totalmente difícil. diferente. E éramos totalmente felizes na época. Então, cabe para a gente pensar assim, o que eu estou fazendo com as coisas boas que eu tenho hoje, né? Como é que eu estou usando, se eu tenho eficiência, se eu estou usando para algo que realmente construa um resultado ou não. E agora, o que te dá esperança nessa geração? É difícil até de fechar essa esperança, porque o mundo ele está caminhando para situações mais difíceis. E eu tento falar, tento passar para eles toda a vida essa questão de ser perseverante, ter pé no chão, observar, aprender, não ser imediatista,
E é difícil porque você não sabe, como eu disse, nós somos criados de uma forma e eles estão sendo criados de outra. Por mais que eu queira dar uma boa educação e seja bem presente, mas como é a recepção deles em relação a isso? Eu não posso controlar tudo. Eu posso controlar o que está ao meu comando, perto de mim, e ela vai saber o que fazer com isso no futuro. E assim, é difícil você dizer para que lado isso vai dar, sabe? Mas a Mas minha uma coisa parte, boa, assim, que você vê, por exemplo, nessa diferença, uma coisa boa que você vê. mas é a rapidez com que se aprende. Potencial intelectual Potencial dessa geração, muito né? grande. Aprende as coisas muito rápido. Certo. E eu vejo uma coisa que eu quero dividir com você aqui. Pelo menos aqui, o contato que a gente tem com as pessoas, porque esse projeto ele é municipal, né? Mas eu vejo pessoas mais pacíficas. Sim. Às vezes até passivas demais, mas eu vejo mais pacíficas. E eu gosto disso. E eu gosto disso. O nível de violência, pelo menos aquele que a gente via nas saídas da escola, Sim. né? Ele dá um pouco diminuído. Tá. Diminui um Então isso pouquinho é mais isso bom. aí. É sim. Eu como era vítima, né? Eu como Eu apanhei já não, muito na saída da nessa parte eu escola. já não posso reclamar. Na sua área de atuação, dentro do que você faz hoje, tá? Hoje você é um empresário da área da saúde, hoje você é um profissional da área da saúde. O que é dignidade e humanidade nessa atuação? Mas eu vou falar aqui um pouco sobre isso. Dignidade. Um dos princípios que eu sempre prego lá, a dignidade, acredito eu, ela já parte de você dar acessibilidade para a pessoa. Quando a gente fala de empresa privada, se vê muito ganhar dinheiro e ampliar, e ganhar dinheiro, ampliar. Isso vai depender muito do profissional. Acredito que você tem condições de ganhar o dinheiro e fazer um bom atendimento. E o que nós buscamos lá no Estúdio C é justamente esse tratamento humanizado. E eu falei essa semana mesmo que não adianta, por mais, assim, graças a Deus tem dado muito certo lá as coisas, a demanda de paciente tem sido muito alta, e eu poderia colocar um ticket mais alto no meu serviço. Mas eu poderia atingir um público X, mas é aquele outro público. Eu acho que a dignidade do profissional está em querer, ele se passa também em querer dar acessibilidade, em querer ajudar o próximo. Não só simplesmente ganhar. Hoje a minha renda vem praticamente de lá, principal. Então eu poderia buscar o máximo, extrair o máximo possível desse empreendimento. Só que, e as pessoas que realmente não, que precisam ser ajudadas, não só a parte física, mas de certa forma a parte financeira, porque eles não vão ter acesso. Às vezes ele tem condições, ou não tem condições e vai para o setor público. E como nós sabemos, o setor público às vezes está com a demanda muito alta. Não tem como absorver todos. E não tem um trabalho com a qualidade tecnológica, de Também. atualização científica que com certeza vocês Nós oferecem temos lá. bons profissionais no município, isso é visível. Só que às vezes a demanda é muito alta. E tem casos muito peculiares que precisam de um contato ali mais próximo, individual, Frequente. frequente. Então aí é outra situação a qual eu encontrei que precisava ser organizada. Tipo, eu recebo muito paciente às vezes que foi para o setor público e, como eu disse, ótimos profissionais. Só que pela demanda acaba tendo que atender muita gente. E aquela pessoa ela precisa de um olhar um pouquinho mais próximo, um pouquinho mais específico, Sem preocupação com sem relógio, né? preocupação com o relógio. Aí é É, onde a gente começou a tratar de uma forma um pouco diferente, buscando esse atendimento um pouquinho mais próximo mesmo do paciente para entender qual era a demanda dele. alguma vez você já não se enxergou dentro desse caminho, assim, teve uma hora que você deu uma desviada e de repente você olhou e falou, não, não é aqui, eu dei uma vacilada aqui. Alguma vez você já
Já se iludiu? Eu acho que não se enxergar tem muito a ver com essa palavra, de se iludir, né? Rapaz, dentro da fisioterapia, a única vez que eu me iludi foi quando eu fiz um curso, achei que ia dar muito certo e hoje eu nem uso. Gastei um dinheiro bacana, foi um curso um pouco caro e quando eu comecei a usar no meu dia a dia, não era aquilo que ia fazer funcionar as coisas dentro do que eu precisava. Ou Isso seja, foi uma ilusão. outra ferramenta que o Salles está trazendo aqui para a gente, maravilhosa. Às vezes não é o mais caro, o mais Verdade. bonito, o comercial que diz que é o mais potente que vai entregar o resultado. Né? Não é a estrela do outro. Um dia eu tava lá no Cero, inclusive, e eu falei assim, fulano, vamos conversar sobre sua área de atuação dentro do nosso projeto. Aí eu vi assim, não, eu não. Por que não? Não, mas tem gente mais capacitada para falar. Eu falei, tudo bem, mas quem brilha aqui é você. Então, às vezes, a gente esquece, ou fica olhando achando que só o outro brilha, ou esquece que na nossa família, na nossa casa, na nossa amizade, no nosso trabalho, quem brilha é a gente. Sim. Nós somos as estrelas da nossa vida. E não se enxergar, se iludir, é falir. E falir dói. Mas. E você, eu já ouvi essa frase, cito ela algumas vezes, que diz que se você é o mais inteligente no círculo que você está, você está no lugar errado. Você tem que estar num lugar onde existem outras pessoas acima de você. Então, o que é que isso eu entendo um pouco? Quando eu comecei na área da fisioterapia, eu comecei a trabalhar, que eu comecei a desbravar, foi literalmente abrindo caminho dentro da minha área, dentro do que eu fazia, trazendo coisas que não tinha outras pessoas que trabalhavam daquela forma. E quem vem após, os outros profissionais que trabalham com a gente, estão sempre em contato, a gente já pode passar para eles, ó, isso aqui já dá certo, isso aqui não dá certo, esse curso aqui dá certo, esse curso aqui vai ser muito bom para você. Então já fica mais fácil a pessoa se inserir, a pessoa já não precisa gastar tanto tempo para descobrir. E isso é bom para o pessoal. Você pode ver que as meninas lá que trabalham com a gente, tanto a Tonilda, a Vanessa, ou a Rafaela, a própria Mendice, que já tem uma baita experiência, mas tem coisas que a gente já vai comentando e orientando. Ó, faça esse curso aqui que vai dar muito certo. O caminho é O esse. caminho é esse aqui, não vai precisar você desbravar. Vá por aqui que vai dar certo. Então já é uma antecipação de algumas fases a qual eu tive que tentar, esse aqui dá certo, esse aqui deu errado, esse aqui dá certo. Então já tive uma certa dificuldade, levei mais tempo, e hoje aí entra o pessoal que vem após, já vem com um caminho mais pavimentado, né? Se tiver a habilidade de ouvir, Aí é outra questão. analisar e reconhecer. Porque às vezes eu escuto, mas eu não analiso. Porque às vezes eu vou escutar o caminho que não é legal, que é mais prazeroso, que é mais gostoso, Sim, um caminho que é mais excitante, um caminho diferente do que eu já conheço. Às vezes a orientação que é dada também, o jovem quer furar uma bolha onde ele está inserido num contexto muito restrito, castrador, e então é ouvir, qualificar o que ouve, né? Filtrar, não é só para café o filtro, não. é para a vida e não desistir. Então, foi muito rico isso que você trouxe para nós agora. E eu espero que você esteja anotando isso, viu? Para quando você tiver uma situação da vida difícil, essas ferramentas vão fazer a diferença na sua decisão. Até porque, Lucas, eu converso com muita gente e, como eu disse para você, a questão do onde você é o mais inteligente, está no lugar errado, né? Eu converso muito com pessoas que estão muito além, já estão muito à frente do que eu gostaria de fazer comercialmente falando. E ali eu vou conversando com eles e eles vão passando situações qual enfrentaram experiências e isso já me dá a capacidade de não pisar nos mesmos buracos, não tropeçar nas mesmas pedras. Então, não é só de uma pessoa que está iniciando agora que vem conversar comigo, da minha pessoa conversar com quem já está mais na frente também. Então, não é só de um lado, eu também aprendo muito e busco
aprender com as outras pessoas. Porque isso facilita e antecipa fases dentro da nossa vida. Agora nós vamos para uma parte aqui da nossa entrevista onde você vai ter que definir 3 palavras para uma pergunta que eu te fizer, tá? Se você quiser comentar, então pode comentar, mas 3 palavras que te vem à cabeça. Nada assim escrito, pensado, não, que vem à cabeça, né? O que é que você vê para o futuro da humanidade? Da onde você está hoje? Dificuldade. Certo, certo. Mais 2 agora. Na verdade, É. na mesma proporção da dificuldade, a esperança. Como você está se sentindo nesse momento, ao refletir sobre essas coisas? Leve. Né? Leve. Muito bem. Vocês viram, gente? Não dói refletir sobre a nossa vida. Deixa a gente mais leve. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa aprender. O que que o seu propósito de vida comunica para a juventude? O que que o seu exemplo comunica para a juventude? Seu exemplo de trabalho, de paz? O que que você acha que ele comunica? Mas se doar. Doação, ajudar. Como eu disse, apesar de ser uma empresa privada, mas nós temos muito o ajudar as pessoas. E isso é enriquecedor, isso acalenta. Às vezes as pessoas acham que nós estamos apenas fazendo bem. Não, nós estamos nos enchendo daquele sentimento. Aquilo é bom. Quando eu consigo algo com alguma pessoa, que ela conseguiu um resultado, voltou a andar direito, ou voltou a se levantar, ou diminuiu as dores, nós ficamos tão felizes quanto. Não é só a pessoa. É porque elas não conseguem entender a dimensão da nossa satisfação quando algo dá certo. Ou seja, quando a gente trabalha em algo que a gente se realiza, não é só o dinheiro, é o Não. dinheiro e a satisfação, a alegria de trabalhar. Aí não cansa, não dói. Tem muita gente que pensa em carreiras só pelo dinheiro. E quando ela chega naquela carreira, é uma realidade tão. Vaga. E assim, é tão fora do que ela deseja e sente, que aquele dinheiro todo não é capaz de dar alegria e felicidade para a pessoa, verdade. Então é muito bonito isso que você está falando. E realmente a gente consegue ver propósito de vida. Né? Então é ver o Salles, a espiritualidade dele, a cultura familiar dele, os propósitos, os sonhos, a filosofia de vida que ele escolheu, sendo boa primeiro para ele, depois para a família, e plantando sementes na Isso não sociedade. exclui, Lucas, completando aí, a questão de você querer ser bem-sucedido. Você ter seu carro, sua casa, viver bem, comer bem. Não tem nada, você não precisa fazer um voto de pobreza. Não, você tem que viver bem, você tem que ser bem pago pelo aquilo que você faz. Mas que isso não é o fator primordial na sua vida, jamais. Porque tem pagamentos que não são só o dinheiro, É né? verdade. Um sorriso, um muito obrigado, você vê a eficiência do seu trabalho, é uma coisa muito bonita, É né? ótimo. Então, eu não sei o que é que vocês vão querer fazer da vida, mas vocês podem guardar isso, para independente do que forem fazer, vocês saberem qual é o caminho. O caminho é aquele que te dá satisfação, é aquele onde você coloca os seus sonhos, onde coloca a sua história, onde você coloca o seu potencial de vida para cuidar e gerar vida. Sim. E agora eu vou deixar que você faça um encerramento e deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo. Tá? Está livre, você pode falar do que você quiser. Para vocês que estão escutando, para um pouco do que nós passamos aqui, a vida realmente ela pode proporcionar muitas coisas, mas a pessoa ela precisa estar aberta e com os ouvidos sensíveis para poder ouvir e direcionar a sua vida para o caminho que ela deve correr.
Tudo tem seu tempo, vai acontecer, agora você precisa se movimentar. Parado realmente não funciona. Então é buscar, tentar entender os caminhos, verificar algo, e se der errado, não tem problema, inicia de novo, busca novas estratégias, e a nossa vida, acho que o que faz a vida ser vida, você estar vivo é diferente de estar vivendo, é você buscar, quando levar uma queda, levanta e vai de novo. E um dia, com certeza, vai dar certo. A diferença de um para outro, a diferença é só o tempo que vai acontecer as coisas. Mas você colocando propósito, no meu caso, como cristão, colocando Deus como centro das minhas decisões, buscando orientação, e com certeza as coisas vão dar certo. Isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui com a gente, viu? Gratidão.